Vicente Gonçalves, sou CEO do Human Change Management Institute e nessa palestra nós vamos falar de gestão estratégica da mudança desde o portfólio. Eu represento o Human Change Management Institute, que é uma organização de treinamento e certificação em gestão de mudanças, exclusivamente dedicada a isso. Nós somos Qualified Education Provider da ACMP, que é a Association of Change Management Professionals, para o nosso programa, o HCMBOK, que é o Human Change Management Board of Knowledge Training and Certification Program. Essa aqui é a nossa base de conhecimento. A nossa primeira edição do HCMBOK foi lançada em 2012, a segunda edição já revisada e com apoio e cocriação de pessoas de diversos países foi lançada em 2014, a terceira edição, que é essa que vocês estão vendo em laranja, foi lançada em 2016 em português, espanhol, e a última edição em inglês foi lançada nos Estados Unidos pela Taylor & Francis, que é a edição mais recente do HCMBOK. Esse ano 2020, nós lançamos esta nova publicação, que é de gestão de mudanças em abordagens ágeis, que é uma visão de como aplicar a gestão de mudanças em projetos conduzidos com modelos, frameworks ágeis, e também uma visão nova sobre a mudança, que nós chamamos de gestão ágil da mudança. Mas esse não é exatamente o tema que a gente vai tratar aqui. E nós vamos começar, já que nós vamos falar da visão estratégica de gestão de mudanças, desde o portfólio, vamos começar navegando no mundo operacional. A gestão de mudanças, na sua aplicação mais operacional, nas suas origens e ainda em muitas organizações, ela está bastante limitada ao campo das ações no meio dos projetos. Muitas vezes começando a atuar já na execução, ou apenas na execução do projeto, e focada basicamente em comunicação, treinamento, que são atividades operacionais, embora muito relevantes, e a avaliação de impactos organizacionais. Essas três são três atividades típicas da abrangência de gestão de mudanças, mas é claro que são as atividades mais operacionais, não menos relevantes para um projeto, mas lançam um olhar mais operacional sobre esse tema, sobre a disciplina de gestão de mudanças, que é, na verdade, uma disciplina tão relevante, que mexe com o fator humano, que toda a sua complexidade, que deveria ser tratada numa posição mais estratégica. Para aquelas organizações que já evoluíram, têm um nível de maturidade mais alto em gestão de mudanças, elas já aplicam a gestão de mudanças desde o início do seu projeto. Então, você já tem um projeto priorizado no portfólio, ele vai entrando na sua etapa de iniciação e planejamento, e aí você vai desenvolver o plano estratégico de gestão de mudanças, que é uma composição de todos esses fatores, que aí estão fatores que vão influenciar tua abordagem de gestão de mudanças lá desde o planejamento, qual será a sua estratégia de engajamento, de patrocínio, de propósito, que explica por que o projeto é importante. Enfim, tem uma série de variáveis que são relevantes, mas que estão ligadas a um projeto especificamente ou a um programa especificamente. Nós queremos ampliar essa visão, trazer uma visão que vai além, que começa a tratar a mudança ainda na instância do portfólio. Isso seria, talvez, o nível de maturidade mais alto que a gente possa esperar, e, normalmente, essas organizações já têm um Change Management Office, um escritório de gestão de mudanças estabelecido. Então, são organizações que têm realmente um nível de maturidade que, no HCMBOK, nós descrevemos como um nível de maturidade pelo menos nível 4, que seria uma maturidade de atuação tática, quando é um CMO ainda em construção, ou quando é um CMO totalmente consolidado, que seria o nível 5 de maturidade, a gestão estratégica da mudança. O fato é que mudar não é fácil para ninguém. Todos nós temos algum reflexo da mudança. Tem pessoas que sofrem muito o impacto das mudanças, outras pessoas que são naturalmente mais preparadas para lidar com a mudança, naturalmente mais preparadas e convivem melhor com um cenário de imprevisibilidade que é naturalmente também trazido por qualquer mudança.
Mas o que importa é que a gente tem que ter esse olhar humano desde o momento em que as mudanças chegam, porque o medo é uma das questões que frequentemente mobiliza as pessoas e dificulta o seu processo de transição durante as mudanças, do seu estado atual para esse estado novo que a organização está perseguindo. E essa percepção de risco, que é humana, que é compreensível, frente a uma coisa nova, a uma nova circunstância, ela frequentemente também estimula a resistência à mudança. A pessoa prefere ficar na sua zona de conforto, naquilo que ela já tem um amplo domínio, do que navegar em alguma coisa nova. Mais uma vez, isso não é um fenômeno para todos, vai afetar as pessoas em diferentes níveis, mas para um grande número de pessoas, a primeira sensação diante do novo, do inusitado, da mudança é de receio. Algumas processões são rapidamente, embarcam na mudança e outras precisam de um pouco mais de tempo. O fato é que o sofrimento, e esse sofrimento associado à mudança especificamente, é algo que toca as pessoas de uma maneira diferente. Cada indivíduo vai sentir a mudança de uma maneira diferente numa organização. E existem 4 fatores que são muito importantes quando o início da mudança começa a ser processado ao longo, no curso do projeto, ele já é sentido, que são 4 fatores humanos que todos nós temos. E são eles: ego, e aqui eu estou falando do ego não no sentido freudiano, mas no sentido mais mundano, né? Mais ligado à vaidade, ao orgulho, a percepção de perda ou de alteração na sua posição em relação a status, poder e às agendas pessoais. Agendas pessoais que são as agendas que nós temos, que não são declaradas, mas que estão ligadas a carreiras, o conjunto de ambições que nós temos. Naturalmente, todos têm alguma projeção, alguma perspectiva do que está construindo para a sua carreira, seja nessa organização ou seja fora até dessa organização. E muito frequentemente, quando você já passa a instância do medo e começa a encarar a mudança, o seu engajamento ou a sua posição de antagonismo será influenciado por uma ou por várias dessas dimensões do processo de mudanças do ponto de vista humano. Nós também partimos do princípio que as mudanças organizacionais, elas nascem no ser humano, nascem em cada indivíduo. Aliás, por isso nós somos Human Change Management Institute. Por isso, o nosso corpo de conhecimento é o Human Change Management Board of Knowledge. É começar as mudanças pelas pessoas para que depois elas alcancem a instância organizacional. O fato é que, ao longo dos projetos, nós vamos nos deparar com antagonistas. 100% de engajamento é praticamente uma utopia. É lógico que a gente persegue sempre esse 100%, aliás, as utopias são para serem perseguidas, mas é muito difícil você conseguir esse alinhamento de 100% das pessoas pensando da mesma maneira, sentindo da mesma maneira. E aqui a premissa que nós temos é que o antagonista não é necessariamente uma pessoa má, uma pessoa que deseja o mal ao projeto, deseja o mal à mudança, ou deseja o mal, alguma coisa negativa para a organização. Mas sim que há uma pessoa, em função de medo, de questões ligadas ao ego, a status, a poder ou à sua agenda pessoal, que está em estado de sofrimento diante daquela mudança, diante daquela proposta nova que vai ter algum reflexo em sua vida profissional e mesmo em sua vida pessoal. Aliás, isso não se aplica só à vida profissional, né? Quando a gente fala de gestão de mudanças, isso é uma coisa mais ampla, que em nossas vidas pessoais também tem o seu reflexo. A gestão estratégica da mudança, ela tem como premissa tratar o ser humano como humano. Portanto, com toda a complexidade que nós trazemos. E se tem uma coisa que é universal no ser humano, é uma busca contínua por segurança psíquica. Nós, o tempo inteiro, desde o nosso primeiro momento, nosso primeiro suspiro de vida, nós buscamos segurança em todos os níveis, em todos os aspectos, mas a segurança psíquica é extremamente importante. Não adianta você ter segurança alimentar, por exemplo, garantir que vai ter comida na mesa, ou segurança física, se você não tem segurança psíquica, né? Nem a segurança financeira
ela é suficiente se você não tem segurança psíquica. Mesmo pessoas multimilionárias, num estado de insegurança psíquica, podem e provavelmente irão sofrer muito. Então, essa busca por segurança é humana e precisa ser compreendida dessa forma. E aqui tem uma coisa interessante, porque nós vamos olhar o reflexo das mudanças do ponto de vista da tanatologia. É possível que você nunca tenha ouvido falar em tanatologia. O HCMBOK ele sofre a influência de diversas disciplinas. A própria gestão de projetos, planejamento estratégico, liderança, antropologia, comportamento, que está ligado na psicologia, e também a tanatologia, que é uma disciplina hoje tratada na psicologia hospitalar. Mas a tanatologia ela começou durante o período das grandes guerras, e essa aqui é Thanatos, a entidade da morte na cultura grega, que dá origem à palavra tanatologia. Naquele período, quando os soldados eram enviados para as guerras, muitos dos seus familiares e entes queridos apresentavam, mesmo antes de qualquer desfecho, pura e simplesmente pelo fato de eles serem designados para a guerra, um estado de depressão. E os médicos, isso começou na medicina, os médicos começaram a tratar esses pacientes, familiares e amigos, entes queridos desses soldados, e descreveram pela primeira vez, deram essa nomenclatura de luto antecipatório. Quer dizer, aquele estado de luto que é relacionado a uma pessoa que ainda está viva. Então, é um luto que você sofre antecipadamente. É um estado bastante comum. Todos nós sabemos que nós temos um prazo de validade. Nós temos ticket de volta, já está comprado, a gente só não sabe a data desse voo, desse nosso último voo aqui nessa vida material. Mas, felizmente, a gente não sabe quando, então provavelmente você não está pensando nisso agora, eu espero que não esteja pensando nisso agora, ou que não passe a pensar nisso a partir desse momento. Mas existe uma condição humana em que esse tempo que resta de vida, ele tem uma maior previsibilidade. Então, nós estamos falando daquele paciente que está num hospital, é um paciente terminal, e ele tem uma perspectiva. Portanto, hoje a tanatologia ela se aplica na psicologia hospitalar, particularmente em pacientes com casos muito graves, e simplificando muito o que é a tanatologia, primeiro olhando nessa instância da psicologia hospitalar, nós podemos dividir a tanatologia em 3 grandes etapas. A primeira delas é quando nós encontramos a iminência da morte. Quer dizer, nós temos consciência do estado de iminência da morte em função de uma questão, de uma enfermidade de natureza terminal. Claro que sempre haverá a esperança de algum milagre, mas a sua vida ganha uma outra perspectiva. E nesse momento aqui, muitos pacientes e muitos familiares, amigos, começam a sofrer esse estado de luto antecipatório. Depois, na sequência, claro, vem o desfecho que todos nós enfrentaremos um dia, que talvez seja a grande mudança ou a maior mudança que nós enfrentaremos depois do nascimento, e, por fim, para aqueles que ficam em um estado de luto. O que nós percebemos e descrevemos no HCMBOK é que esse fenômeno, como luto antecipatório, ele também existe no ambiente organizacional. Então, no ambiente organizacional, nós chamamos de luto antecipatório organizacional, ele pode ser relacionado a um estado muito parecido diante das mudanças, e ele começa quando as pessoas percebem ou se dão conta que uma mudança pode acontecer. Em que momento isso acontece? Muitas pessoas pensam, não, isso acontece no momento em que o projeto se inicia. Para algumas pessoas é verdade, só vão perceber isso quando o projeto se inicia. Mas para muitas outras, esse estado pode começar muito antes. Desde o momento que você começa a discutir na estratégia, e aí precisa considerar que a estratégia é um conjunto de intenções, ela está baseada numa visão, onde que essa organização quer chegar, que diferenciais competitivos ela quer desenvolver, e naturalmente isso pode gerar essas percepções que nós já comentamos aqui, de medo, de choques em relação às suas questões de ego, de poder, de status e de agenda pessoal. E
essa estratégia, logo depois, será derivada, da parte da estratégia que for materializada, será derivada e resumida num portfólio, um portfólio de programas e de projetos que são a tradução desse conjunto de intenções que estão na instância da estratégia num conjunto de ações. Então, programas e projetos vão, de fato, implementar uma estratégia, estão perseguindo objetivos estratégicos, metas estratégicas. E é neste ponto aqui que, se nós não fizermos nada, muitas pessoas podem experimentar esse estado de luto antecipatório organizacional. E é por isso que é importante entender esse tema. Porque, na visão do Weizenbock, nós desenvolvemos muitas atividades de gestão de mudanças para prevenir o luto antecipatório organizacional, que no ambiente organizacional pode ser devastador. Vai disparar um monte de especulações, as conversinhas no corredor, no café, no almoço, agora nas redes sociais, no WhatsApp, e muitas vezes são conversas que são distorcidas. Faltou comunicação, as pessoas não sabem, mas começam no processo especulativo a questionar e a dar um viés que normalmente é o viés negativo, não é um viés positivo sobre a mudança, assim um viés de natureza negativa por falta de comunicação. E aqui já vai um conceito que a gente usa em gestão de mudanças, particularmente no HCMBOK, que é o silêncio comunica. O silêncio comunica e o silêncio fala muito. Toda vez que nós não dizemos algo, nós estamos dizendo muito para a organização. Daí a importância de você ter a gestão estratégica da mudança desde o portfólio. De cara, isso era importante entender, essa visão do luto antecipatório organizacional. Nós podemos comparar aqui a morte no momento em que uma mudança é implementada. E algumas pessoas podem, neste momento, apesar até de toda a preparação e de você fazer uma boa gestão de mudanças, mas a complexidade humana pode fazer com que as pessoas, ou algumas pessoas, passem, ainda que temporariamente, por uma percepção de morte organizacional. Parece que essas pessoas precisam de um pouco mais de tempo para processar a mudança e reencontrar a sua alma organizacional, alma que do latim vem de anima, o que dá vida, o que anima, o que faz com que você esteja vivo, que você crie, que você esteja conectado com algo. Depois que a mudança acontece, algumas pessoas saem do estado de morte organizacional e reencontram o seu sentido dentro daquele novo estado da organização. Outras, que têm um pouco mais de dificuldade, podem migrar para um estado de luto organizacional. E aqui é preciso muito cuidado. Principalmente quando a gestão de mudanças não é bem conduzida ou é conduzida apenas no meio do projeto, lá na etapa de execução, com aquelas características mais operacionais apenas, ou pior ainda, quando você nem tem gestão de mudanças. E essas pessoas, num estado, nessa percepção, elas são muito estimuladas a resistir, porque aí entra o instinto humano de sobrevivência. Aliás, não é só humano. Qualquer animal, se você pegar um bichinho mais fofo do planeta, um urso panda, um koala, e ele se sentir ameaçado numa situação de medo, de insegurança, o instinto de sobrevivência vai falar mais alto e ele vai te atacar. Ele vai te morder, ele vai tentar sobreviver de alguma maneira. Isso é ruim quando a gente deixa isso acontecer, porque isso acirra antagonismo, isso gera mais e mais resistência. Então, entendendo essa visão do que é o luto antecipatório organizacional, nós podemos, a partir daqui, planejar uma série de atividades que fazem parte da gestão estratégica da mudança, tanto no ambiente de projeto, mas melhor ainda, no ambiente, numa camada anterior ao projeto, que é a camada do portfólio, que é quando as intenções estratégicas começam a ser estruturadas num conjunto de ações. Se você quiser ir além, você poderia pensar, e é interessante pensar nisso, na gestão de mudanças já no processo de planejamento estratégico. Esse seria um nível realmente muito avançado, quando você considera, equilibra e balanceia os fatores humanos com as demandas estratégicas, com o impacto que isso pode ter, que qualquer visão estratégica pode ter no seu corpo funcional e muitas vezes até influenciando o próprio planejamento estratégico, inserindo no planejamento estratégico projetos que são a preparação para outros projetos. Por exemplo, uma organização que toma a decisão que vai crescer por aquisições.
vai, a partir de agora, comprar outras empresas. E talvez venha comprar outras empresas em outros países. Ela vai precisar preparar a sua cultura, preparar as suas lideranças para conviver com esse novo ambiente, um ambiente de choque de culturas, culturas organizacionais, culturas regionais. Esse seria um projeto com a visão do Change Management Office, com a visão que vem desde o plano estratégico, e nós inseriríamos, portanto, um projeto adicional que precederia o projeto de aquisições dentro do portfólio de projetos e programas dessa organização. Bom, a gestão estratégica da mudança, como essa visão de tratar o ser humano com toda a sua complexidade humana, ela vai beber numa fonte muito recente, publicada esse ano na série do PMI Pulse of Profession, que é uma série fantástica, eu recomendo a todos vocês que acompanhem. E esse relatório, especificamente, eu vou mostrar um pedaço muito pequeno aqui, ele chegou a uma conclusão que acho que já vinha se materializando, inclusive desde 2012, do lançamento da 5ª edição do PMBOK, quando foi criada uma nova área de conhecimento, Stakeholder Management, que é, na verdade, gestão de mudanças organizacionais dentro do PMBOK. Mas aqui, olha, eles são bastante assertivos ao dizer, eu, inclusive, preservei a frase em inglês, que é o conteúdo original, mas a conclusão que se chega aqui é que os profissionais de projetos, e, portanto, não estamos falando só do gerente de projetos, mas todo profissional ligado a projeto, inclusive os PMOs, eles têm que ir muito além desse triângulo que dominou o ambiente de projetos durante muito tempo, que é o foco em escopo, em prazo e no budget, no custo do projeto. Claro que isso é super importante, e aqui não importa se nós estamos falando de um projeto conduzido com um modelo linear, preditivo, híbrido ou ágil. Na verdade, isso não faz a menor diferença. A maneira como você vai conduzir o projeto não faz diferença. Se você continuar focado só no escopo, na entrega de um produto ou de um serviço, dentro do seu prazo e dentro do seu custo, provavelmente você corre o risco de entregar esse produto, esse serviço novo, ou um resultado exclusivo, para pegar a própria definição do PMBOK, mas não alcançar os objetivos estratégicos que motivaram todo aquele investimento, toda aquela empreitada, porque qualquer introdução de um novo produto, serviço ou resultado exclusivo vai gerar mudanças organizacionais. Portanto, é importante que você cuide também do fator humano para que esses objetivos sejam, de fato, não só alcançados ao final do projeto, mas consolidados na cultura organizacional ao longo do tempo. E olha só que interessante, eu nunca imaginei que eu fosse ter acesso a um dado como esse. Nesse mesmo relatório do Pulse of Profession, há o resultado de uma pesquisa que conclui, uma pesquisa feita com CEOs nos Estados Unidos, que conclui que há uma relação direta entre empatia, que é uma coisa bastante humana, que é algo que não se falava em administração. Se você pegar lá a administração científica, você não vai encontrar nada sobre empatia. E mesmo nas publicações mais recentes, ainda se fala pouco sobre empatia. Mas olha isso, 91% dos CEOs norte-americanos acreditam que existe uma relação direta entre o desempenho financeiro de uma organização e empatia. Empatia cultivada por seus líderes, empatia cultivada como parte da cultura organizacional. Empatia que não é simpatia. Empatia que é essa capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro, de percebermos o mundo a partir do ponto de vista do outro. E isso é humano, porque a mudança toca cada pessoa de uma maneira diferente. Inclusive, quando falamos em stakeholders, os nossos clientes são stakeholders, nossos fornecedores são stakeholders. E eles também podem perceber as mudanças que nós introduziremos nessa visão de transformação da organização de uma maneira muito diferente da perspectiva que nós temos. Por isso é tão importante. E por isso, no próprio HCMBOK, quando nós falamos das competências essenciais dos líderes de mudança, a empatia é a primeira delas. É extremamente importante que nós tenhamos esse olhar humano e entender que aquilo que eventualmente causa um mal-estar no outro não necessariamente vai causar conosco. E não é por simplesmente dizer, eu não entendo por que fulano está tão incomodado com a mudança, é tão óbvio. Óbvio para quem? Né? Pode ser óbvio para mim, mas para essa outra pessoa não é, porque ela é outra pessoa,
tem outras perspectivas, tem outros paradigmas e sente a dor dela é própria, é de natureza íntima e individual. Só ela sente aquela dor daquela maneira, face a uma mudança, né? Lembre-se de questões ligadas a medo, ego, status, poder e as agendas pessoais. São as grandes barreiras para o processo de mudança. Quando nós falamos, então, de um portfólio já estruturando programas e projetos, que vai passar por um processo de priorização, a partir do momento que você documenta uma intenção estratégica e ela entra no portfólio como ação, aqui você tem um risco muito grande, se você não adotar a gestão estratégica das mudanças desde o portfólio, de você lançar uma boa parte da organização num estado de luta antecipatório. Porque, de fato, é essa visão estratégica do componente humano, dos stakeholders que serão afetados da mudança, que ajudam a criar uma cultura adaptativa, uma cultura resiliente, uma cultura antifrágil, uma cultura que aprende com o processo de mudança, que vai, inclusive, ter reflexo em mudanças futuras. Então, é uma cultura natural de uma organização que aprende a mudar continuamente num mundo que nós sabemos que cada vez mais muda exponencialmente, o mundo é VUCA, sim, é quase que muvuca e com mudanças até como estamos vivendo agora, que ninguém imaginava, de natureza impositiva e que transformam as organizações do dia para a noite. E vai sobreviver quem melhor se adapta. Por isso a cultura adaptativa é tão relevante. E aí que entra o pensamento estratégico desde o portfólio. Você, na medida em que você pratica alguns princípios dessa gestão estratégica de mudança desde o portfólio, você tem muito mais chance de sucesso. E tudo isso começa com estabelecer uma clara visão do futuro dessa organização, para que as pessoas entendam essa composição do portfólio. Isso vai além de você simplesmente comunicar o portfólio. Claro, comunicar é importante, nós vamos inclusive falar nisso, mas é você dar uma visão, saber para onde a organização está indo, e isso tem que estar coerente, é claro, com o portfólio. Então, a visão da própria estratégia. O propósito tem a ver com why, ou seja, por quê? Por que iremos mudar? Por que estamos desenvolvendo essa estratégia e vamos implementar todas essas mudanças? Por que a organização tem que deixar o status quo, a sua história? Nós tivemos sempre uma história de sucesso, chegamos aqui com tanto sucesso. Ok, só que o sucesso do passado, num mundo de mudanças exponenciais, já não te garante o sucesso do futuro. E você vai ter que se adaptar a essas novas circunstâncias. Isso precisa também ser explicado. E o propósito é diferente do objetivo. O objetivo ele toca no lado racional. Ele tem a ver com what, o que mudaremos. Então, é bastante racional. O nome já diz, é objetivo. Ele é pragmático, por sua definição. Propósito não. Propósito ele toca no lado emocional. É por que mudaremos? Qual é a necessidade? De onde vem essa necessidade profunda da organização de se transformar, de se reinventar e dar sentido a todas essas mudanças que já são percebidas desde o momento que elas entram no portfólio. Comunicar, a gente já falou sobre isso. Comunicar, e é importantíssimo você comunicar. Se possível, comunicar a estratégia, desde a estratégia. Existem culturas que rejeitam um pouco essa questão e dizem, não, mas a estratégia é confidencial. A estratégia não pode ser confidencial. As pessoas têm que compreender sua estratégia. Esse é um paradigma de quem ainda está pensando pequeno. As pessoas vão saber da sua estratégia, vai ficar claro. Essa estratégia vai ser desdobrada no portfólio, seu portfólio vai ser segredo também. Qualquer um que tiver acesso ao seu portfólio, ele vai conseguir entender para onde a sua organização está indo. A estratégia pode ter aspectos que são microaspectos da estratégia que não precisam ser amplamente declarados, ou são declarados num corpo que faz a gestão estratégica da organização. Mas comunicar a estratégia, esse conjunto de intenções, e comunicar o portfólio, que é esse conjunto de ações que vai dar sentido a essas intenções estratégicas, é muito importante, porque aqui nós estamos cultivando o princípio da transparência. Essa transparência que numa organização que tem alta maturidade na sua discussão estratégica, ela amplia muito a credibilidade organizacional, inclusive porque ela pode trazer para a discussão mesmo as pessoas
que estão nos níveis operacionais, nos níveis mais chão de fábrica. São pessoas que podem, sim, trazer grandes contribuições. Existem vários exemplos na história das grandes organizações que se inspiraram em pessoas que estavam lá na base, trouxeram contribuições que entraram na discussão estratégica e depois foram derivadas em projetos, em programas muito interessantes e que transformaram a organização. A outra coisa que é absolutamente essencial para uma gestão estratégica da mudança desde o portfólio é ter patrocínio. E patrocínio aqui, nós estamos falando de patrocínio em todos os níveis organizacionais. Isto demanda alinhamento. Ninguém patrocina o que não conhece. Para patrocinar, as pessoas precisam conhecer, precisam saber por que a organização está indo naquela direção, qual é a visão, aonde queremos chegar. Tudo que vai mudar tem que estar claro. É claro que a sequência também pode mudar, faz parte dessa dinâmica do mundo em mudanças exponenciais. Mas, quando as pessoas conhecem o processo de mudança, o que virá pela frente, elas têm uma relação de conexão, de pertencimento ampliada. Então, esse patrocínio, ele nasce lá na estratégia, é desdobrado no portfólio quando você prioriza as ações estratégicas, e precisa permear as diversas camadas organizacionais. Então, é claro que isso vai se dar também em diferentes momentos, vai precisar ganhar mais força, por exemplo, quando um projeto sai do portfólio, entra na sua etapa de iniciação e planejamento, aí você precisa ser mais contundente, eleger um patrocinador, formar uma cadeia de copatrocínio, de agentes da mudança, mas o próprio portfólio precisa de patrocínio. Na verdade, a própria estratégia também precisa de patrocínio e de copatrocínio. O uso de processos de cocriação e de inteligência coletiva. Esse aqui é um caminho fantástico, porque você imagina, a organização tem um poder que está relacionado à quantidade de pessoas que ela consegue envolver em torno do seu processo de criação, do seu processo de inspiração em uma nova visão. Então, você pode ter 5, 8, 10 diretores, vice-presidentes, pensando em toda a estratégia da organização, ou você pode ter milhares de colaboradores participando desse processo, co-criando, usando de um processo maior de inteligência coletiva. Você pode expandir isso para um modelo que seja mais aberto, que seja inclusivo, por exemplo, para os seus fornecedores e até para os clientes. Você pode ter modelos, sim, que são altamente inclusivos. Qual é o grande benefício disso? O maior benefício que você pode ter quando você adota um processo dessa natureza, que é um processo participativo, é que ele é altamente inclusivo, então você tem diferentes perspectivas, você tem a maior probabilidade de encontrar um olhar muito mais rico, e você também tem uma enorme influência no engajamento. Porque se eu tenho uma relação direta, eu estou incluindo o meu DNA naquele conjunto de ideias que vai ser amadurecido, discutido, ainda está no campo das intenções, mas depois vai ser desdobrado em ações, a minha relação de conexão com aquilo que vai entrar no portfólio e depois vai se transformar, de fato, numa ação, aí no sentido específico de mobilização de uma equipe de projeto ou de programa, de todos os stakeholders, para que as mudanças sejam implementadas, que os objetivos estratégicos sejam alcançados, você já amplia desde a origem a possibilidade de engajamento dessas pessoas. Porque quando a gente participa, é muito mais natural esse engajamento do que quando nós somos apenas avisados, comunicados, ou às vezes até surpreendidos por uma mudança. Então é muito interessante refletir sobre isso e o uso de processos participativos desde esse ponto, não só dentro dos projetos. Dentro dos projetos é uma boa prática de gestão de mudanças, mas desde esse ponto inicial também faz muito sentido. O que nós estamos buscando com esse conjunto de boas práticas ligadas aos princípios da gestão estratégica da mudança, desde o portfólio, é dissipar essa nebulosidade. O ser humano se sente inseguro num estado de nebulosidade. Quando há baixa previsibilidade, eu não sei o que tem pelo caminho, naturalmente eu vou caminhar um pouco mais devagar, eu vou tatear, eu vou tomar cuidado, porque eu posso topar com uma pedra, com um abismo, com uma cilada, eu não sei o que virá.
a nebulosidade, ela estimula a insegurança psíquica, ela é inimiga do engajamento. Ela pode gerar luto antecipatório pura e simplesmente pela desconfiança, particularmente nas organizações que já têm a sua credibilidade um pouco afetada, quando existem cicatrizes organizacionais que macularam de alguma maneira a imagem daquela organização frente aos seus stakeholders, principalmente os seus colaboradores. O que nós buscamos é engajar o ser humano no portfólio, porque isso vai ter um reflexo direto depois nos programas de mudanças, nas mudanças que serão introduzidas pelos projetos. Enfim, terá uma repercussão direta na sua capacidade de alcançar objetivos estratégicos. Então, quando você pensa na estratégia, você já estabelece uma série de objetivos a serem perseguidos. E quando você implementa essa estratégia, você está buscando, está colocando dinheiro, está fazendo investimento, está empreendendo para alcançar esses objetivos, que estarão ligados a ampliar a sua competitividade, a sua produtividade, a sua qualidade no serviço, e, sobretudo, a rentabilidade, a lucratividade, mas, sobretudo, hoje, uma coisa que é prioridade em todas as empresas, é assegurar a longevidade da sua organização, porque nós temos cada vez ciclos mais curtos, ciclos de vida mais curtos nas organizações. Portanto, esse contexto de gestão de mudança ele está diretamente ligado ao negócio. Ainda tem muita gente que pensa em gestão de mudanças como uma coisa fofinha, abraçar árvore. Claro que existe todo um lado humano e lúdico e abstrato e conceitual na gestão de mudanças, mas aqui nós estamos falando da terceira geração de gestão de mudanças, que tem um pragmatismo que é gerir o fator humano para alcançar objetivos estratégicos, se possível, superá-los. Essa é a visão que nós temos. E, por fim, a gestão estratégica da mudança, ela tem como visão criar um ciclo virtuoso que vai influenciar o seu processo de transformação organizacional. O que quer dizer que você não está buscando uma única mudança. Se você olhar para o seu portfólio hoje, existe uma enorme quantidade de mudanças a serem introduzidas. Algumas que estão em curso, já formatadas como programas e projetos, alguns muito avançados, outros que estão a caminho, que virão em breve. E esse ciclo de mudanças é um ciclo contínuo. No passado, a gente podia falar em mudanças que tinham um determinado reflexo num espaço de tempo e depois você congelava aquele processo de mudança. Então, a teoria do Kurt Lewin, lá da década de 40 para 50, em que você falava em descongelar, mudar e recongelar. Não tem mais o recongelar. O mundo é líquido, é ágil, é um mundo adaptativo, é um mundo de mudanças inesperadas. Então, as organizações mudam continuamente. Esse tipo de mudança é a mudança que te leva ao processo de transformação organizacional. Aliás, transformação está na moda. A gente fala em transformação digital, fala em transformação cultural. Se você quiser pegar o guarda-chuva mais amplo disso, chama-se transformação organizacional. E quando você faz a gestão estratégica da mudança desde o portfólio, o que você está buscando é preparar uma cultura de adaptabilidade, de resiliência, capaz de transformar continuamente a sua organização com um alto nível de engajamento dos stakeholders e, consequentemente, alcançando com muito mais facilidade os objetivos estratégicos que motivaram todas as suas empreitadas. Muito bem, esse aqui é o meu contato no LinkedIn. Muito obrigado, foi um prazer enorme falar contigo. Se você colocar a câmera do seu celular nesse QR Code, você vai ter acesso a todas as redes sociais do Human Change Management Institute. Aproveito para convidá-los a acompanhar a nossa company page no LinkedIn. Tem sempre novidades, sempre coisas novas. Segue o nosso canal no YouTube, siga no Instagram também, que é muito interessante. A gente tem sempre coisas novas. A nossa vida no Human Change Management Institute é dedicada a estudar o comportamento humano frente ao processo de mudanças, desenvolver, escrever sobre esse assunto, desenvolver novas visões e compartilhar conhecimento. Por isso, nós somos H2CMI, temos o HCMBOK Training and Certification Program e temos o HCMBOK to Agile Training and Certification Program.